Fala família, fala amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Destino Canadá. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Sabrina Orlov. Chamei aqui a Sabrina para conversar um pouco no canal, já que a Sabrina morou em Toronto e tem alguns meses que está morando em Ottawa. Veio a ideia, já que as duas são cidades, as principais cidades da província de Ontário, fazer esse comparativo na percepção da Sabrina, Ottawa versus Toronto, e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as duas cidades. Tá preparada, Sabrina? Preparadíssima. E aí eu queria aproveitar e falar também que, obviamente, as opiniões que eu vou dar são minhas, são as minhas percepções da cidade. Eu entendo, como a gente sabe, que tem gente que vai gostar mais de uma ou mais de outra e tem as suas razões. E Me da forma... julguem, né? Não me julguem. Não me julguem. Qual cidade que você acha que é mais arborizada e tem mais opção de lazer gratuito? Então, isso aí eu vou pesquisei, porque eu achei que era bom ter alguns números para ajudar. Em termos de parques, Toronto tem 1.500 parques públicos. 1.500, você pesquisou mesmo? Pesquisei, fui atrás para ver se fazia sentido. Ottawa tem 1.300 parques públicos, então tem menos. Mas, obviamente, é uma cidade menor. Ottawa tem, também anotei essa parte aqui, 1.400.000 habitantes. E Toronto acho que já está nos 3 milhões, contando mais Toronto mesmo, né? Acho que se for contar mais em volta, tem mais. Em termos de hectares, Toronto tem 8.000 hectares de parques públicos e Ottawa tem 4.300 hectares de parques públicos. Não sei quanto é um hectare, não pesquisei essa parte, então a pessoa aí que estiver assistindo, dá um Google para ver exatamente quanto que é, mas é muito. Comenta aqui pra gente saber, por favor. Chutarei, 50.000 campos de futebol. Mas a minha dúvida é assim, ó. Por exemplo, existem áreas aqui em Toronto, quando eu estou no carro com meu esposo, que eu noto que são áreas mais arborizadas e essa questão dos parques se integram mesmo com a cidade, né? Você até parece que está em outra cidade. Como existem áreas que são bem mais assim, prédios, mais cosmopolita mesmo. Aí, quando você dirige, assim, os parques, eles são realmente assim mais separados da cidade ou é bem integrada essa questão do verde na cidade? Eu acho bem integrado e acho que aqui talvez seja até mais integrado pelo fato que tem menos prédio. Em Toronto eu lembro de ter algumas regiões, algumas ruas em que você não via árvore, era casa, 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 prédio, 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 sem árvore. Aqui é difícil você ir numa rua que não tenha uma arvorezinha, que não tenha um espacinho verde. Então, tá muito espalhado. E até outro dia meu marido estava comentando que a gente indo de um lado para o outro da cidade, tem plantação no meio da cidade ainda. A gente não sabe quem que é o dono, se é o governo que é dono e o governo cede para alguém para plantar, ou se alguém realmente é dono de uma fazenda. Na área urbana, tem plantação de milho. Ah, mas como é? Por exemplo, tem uma casa, uma fazenda no meio da cidade? Tipo assim, tem uma quadra de casas, aí tem, vou chutar porque eu sou muito ruim de metragem, uns 10 quilômetros de plantação, depois casa, 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 casa. Nossa. Então, assim, tem muita área verde, e mesmo nessas plantações, eles têm certos espaços que eu acho que eles têm que manter, com árvores e florestas nativas. Então, você vê uma plantação, mas no fundo você vê a floresta ali, que é um tanto que eles têm que guardar. Eu acho, não sei, tá lá guardado de alguma forma. Então, qualquer lugar que você olha na cidade, você vê o verde. Você vê árvores, você vê muitos animais. Mesmo dentro da cidade, outro dia a gente foi fazer uma trilha, era uma trilha urbana também, num desses parques pequenininhos. Vimos um grupo de viadinhos passando no meio da cidade, urbana, não é longe, não é, vou lá em Algonquin, é no centro da cidade mesmo. Aqui já Então, não assim, vejo, assim, aqui eu vejo não tem esquilo, tanto. eu vejo esquilo, raccoon, também é comum raccoon aí? Muito, inclusive eles iam me visitar aqui de noite e outro dia me assustaram. Eram 5, parecia um 5? mini pônei, sério, era muito grande, eu fiquei assustada. E aí eu ainda peguei uma vassoura, quis assustar, falando, não, sai, que eles estavam no lixo ali tentando pegar. Não tiveram medo, vieram pra cima de mim, queriam ver se eu tinha alguma coisa pra eles. Eu me fechei dentro de casa, falei, não, então boa sorte, comam aí o lixo, fiquem à vontade. Também quero falar um pouco sobre lazer público, eu acompanho, né? Nós somos amigas nas redes sociais também. E aí a Sabrina está num lado, depois está em outro lugar. Esse lazer, é lazer que você tem que pegar um carro para ir, é um lazer mais distante, ou na própria cidade também tem muita opção de lazer público. Tem, perto da cidade tem vários parques. Tem um rio que corta a cidade, em volta do rio tem várias áreas de praças, de parques mesmo. Bem no centro, sem brincadeira, você via a pessoa ali meio que surfando no rio onde batem umas pedras, formam ondinhas. Pensa até Então que a eles água é quente, hein?
Não, na época ele tava com bodysuit, que eu acho que era abril, alguma coisa assim, mas eles estavam lá e se jogavam e no fundo tinha o parlamento, então era o centro da cidade. Então fazendo ali um surfzinho nas águas do rio, onde passa a correnteza e tem umas pedras e faz uma ondinha. Caiaque, o que a gente vê de caiaque aqui? Na cidade mesmo, as pessoas entram ali numa ruazinha, se joga e vai. Então tem bastante acesso. Em termos de quantidade de coisas grátis para fazer, eu aqui não tive a oportunidade de passar um verão inteiro aqui. E eu sei que no verão tem muitos festivais gratuitos. Porém, esse ano, pela situação atual que todo mundo sabe, eu sei que não vai ser dessa forma. Então, acho que deve ter coisa gratuita, interessante para fazer, bastante coisa para criança também. Tem muitos museus que agora estão começando a reabrir. Aí também tem aqueles centros comunitários que você pode ir, usar a piscina, aqueles parques com água que as crianças brincam, os splash waters. Tem. Eu já vi 2, um era em Kanata e um outro, esqueci o bairro, que tem piscina, que tem tipo uma academia, e aí eles promovem alguns eventos culturais, né? Enfim, atividades para as pessoas. Sei que tem muito que eles chamam de jardins comunitários aqui, que eu sei que em Toronto também acontece. Que de repente na sua casa você não tem espaço para plantar alguma coisa, mas lá eles cedem um pedacinho de terra para você fazer uma mini hortinha, ou você junta com algumas pessoas e faz. Então eu sei que tem isso aqui e eles incentivam bastante. Eu conheci esses 2 por fora, mas dava para ver que tinha essas atividades. Mas eu acho que é uma coisa até de canadense no geral, né? Que eles gostam de promover essa integração da comunidade, que as pessoas possam se encontrar e oferecer lazer e até porque eventos. no inverno, né, as pessoas já ficam, de certa forma, um pouco mais em casa, por mais que tenham uma programação de inverno. Então, é aquela coisa que chegou o verão, primavera, as outras estações a gente tenta aproveitar ao máximo e é encorajada a aproveitar, né? Com certeza, é bem isso mesmo, é encorajado. Cada dia de sol que eu passo dentro da minha casa e não saio, eu falo, gente, daqui a pouco é inverno. Eu não saí hoje neste sol, eu não aproveitei, meu Eu Deus. também sempre falo com o Tibira, quando a gente está com muita preguiça de sair, eu falo assim, quando o inverno chegar, a gente vai lamentar. É melhor ir, vamos. Nem que a gente vá e volte, mas vamos pelo menos sair de casa. Você ainda não passou por aí, mas só comentando a questão do verão, aqui em Toronto, pessoal, apesar da gente não ter o contraponto de Ottawa, aqui em Toronto, por exemplo, no verão, a gente tem música no parque, tem cinema nos parques, tem aula de yoga, meditação. Então, assim, realmente a cidade, ela se prepara para receber e acomodar desde, assim, o intervalo do almoço, o pós-expediente. Então, isso é muito legal, né? A gente já falou que a cidade ela é acessível através do transporte público, então, muitas coisas acontecem em downtown mesmo, então você consegue usufruir disso sem precisar, digamos assim, gastar, que é a cultura, às vezes, assim, do Brasil, né? Que você tem que estar pagando para estar no restaurante. Para se divertir. Então, você tem que pagar no restaurante para ouvir a música ao vivo do restaurante. Aqui a música é ao vivo no parque, né? E você tem as cadeiras e você senta e aprecia, né? Então, isso é realmente legal. Falando um pouquinho, Sabrina, do custo de vida aí, você que já alugou o apartamento aqui, está alugando aí, compras do mês, aqui e aí. Antes de me pontuar, primeiro eu queria já que você dissesse qual das cidades você acha que o custo de vida, de moradia, é mais caro? Nossa, mas não tem a dúvida. Toronto é infinitamente mais caro, no geral. E acho que o que pesa mais nisso é o aluguel. O aluguel em Toronto era um absurdo e está sendo ainda um absurdo. Vou até passar os números. Eu, na época, morava num apartamento muito bom, de 1 quarto. Era novo o apartamento quando a gente conseguiu. Lindo, numa localização boa, era mais ao norte, não era no centro, mas era numa intersecção movimentada, tinha ônibus a cada 5 minutos, 4 quadras, 5 quadras do metrô, então excelente. Eu pagava $1.650 na época, e além disso, eletricidade. O resto estava incluso na conta do condomínio que o prédio cobre. E internet, né? Que aí você paga a parte também. Então, 1.650. Eu já vi hoje no mesmo prédio gente alugando o mesmo apartamento por 1.950, $2.000. Então, em um ano, subiu bastante. Não sei agora com o Covid como é que vai ser a demanda e tudo mais, mas realmente era muito caro. Eu vim morar aqui em Ottawa, eu aluguei um basement. É pequeno, é 1 quarto também, não tem divisão nenhuma, é como se fosse um estúdio mesmo, um bachelor. Tem uma área de sala, tem a cozinha, tem um banheiro só meu, eu divido a lavanderia
com os donos da casa. Mas para um casal, suficiente, não vejo falta. Eu ainda tenho um quintalzão maravilhoso que eu tô fazendo churrasco toda semana, então eu não Você tem tenho o que acesso ao reclamar. quintal ou você É compartilha? meu, não, é que eles não usam, então fica inteiro para mim o quintal. E eu tenho um walkout basement, então a porta da minha sala dá para esse quintal com árvore, que tem uma vista Já quero bonita. comer churrasco, viu? Nossa, sensacional! A gente tá bombando esse negócio aqui, não tem nem o que falar. E eu pago hoje aqui $850. O quê? Com Gente, tudo. olha, $850, muitas vezes você não aluga nenhum quarto numa casa de família. Você não É, consegue alugar um quarto numa casa de família. E um quarto, você vai ter o quarto, vai ter uma prateleira lá na cozinha para colocar suas coisas, né? E toda a casa é compartilhada, né? Você não tem, assim, a mesma liberdade do que... lógico, ter o seu espaço. Eu tenho aqui o meu espaço, eles às vezes vêm aqui no quintal, porque tem algumas coisas das crianças deles aqui para Eles vão pegar, no seu bicicleta, essas quintal coisas. No meu quintal eu permito que eles venham, claro, e quando compra muito. a parte de groceries. Eu Aí, achei igual, não achei muita diferença não em termos de preço para frango Toronto. aí também é muito barato, frango. Frango também, acho que é no país todo. O que eu achei talvez de diferença para quem for brasileiro e estiver querendo escolher, agora é que está começando a ter mais produtos brasileiros disponíveis aqui. Logo quando eu cheguei, em fevereiro, o único lugar que você encontrava era um mercadinho que ficava do lado direito da cidade, e lá em Vanier, então você tinha uma seleção bem limitada. Era justo um mercadinho português também, que nem tem aí em Toronto, mas era só lá. E acho que tinha um outro lugar também, mas bem limitado. É uma prateleirinha no meio de um monte de coisa portuguesa, tem lá um guaranazinho, um fubazinho e acabou, uma farofa. E agora, acho que já tem 2, 3 empresas que eram de Toronto que estão começando a entregar aqui. Expandir. Então aí já estão expandindo, você já tem entrega, você pode pedir 2, 3 dias depois já está na sua casa, tem uma seleção muito maior de coisas. Então acho que a internet também está facilitando. Eles estão vendo que a quantidade de brasileiros aqui está crescendo muito, então tem mercado, faltava esse tipo de acesso. Então acho que é um mercado que eles estão explorando. Então está tendo mais, não tem tanto quanto Toronto, mas está tendo mais. Então em termos de custo eu acho igual, de comida, essas coisas, restaurante. Eu acho que talvez em Toronto, por ter mais concorrência, você encontra restaurantes mais baratos, Sim. até do que aqui. Aqui o restaurante barato vai ser o fast food, que é padrão igual aí. Mas Então, restaurante o pizza aí ainda é barato. é padrão, é o mais barato, ok. Mas eu acho que tem certos restaurantes em Toronto. Eu lembro um sensacional que chamava Hungarian Country Chicken, eu acho que é. Kitchen, kitchen, não chicken. Não, Hungarian Country Style. As melhores milanesas da cidade. Você pagava acho que É? $40. Ah, tem Come a que ir. família de 4. Tranquilo, você come a família de Sério. 4. Aí também tem Sensacional. Sweet Chalet? Tem, também tem. Tem Tim Hortons, tem Swiss Chalet. ah, Starbucks também tem tem. em grande quantidade? Tem bastante também. Em qualquer lugar tem. McDonald's também tem em qualquer lugar. É, não sei. Até porque eu tô mais no centro da cidade, assim. É mais pro lado esquerdo, mas ainda é considerado centro. Já que você falou aí dos brasileiros que estão expandindo aí, eu fiquei curiosa. Aí também, igual aqui, a gente brinca muito, cuidado com o que se fala em português, porque em todo metrô, em todo ônibus tem um brasileiro. Aí você também encontra brasileiros em toda esquina. Encontra. E principalmente na praia. Tenho ido na praia esses dias. Todo fim de semana que a gente vai, sempre tem brasileiro. Meu marido gosta de usar sunga às vezes, né, na praia. Meu cunhado também. Eu falo, ó, é só você ver quais outros estão de sunga são brasileiros, pode ter certeza. Obrigada, Sabrina. Obrigada, gente. Até mais.